Olá pessoal, estamos aqui com a nossa mais aula 4, neste caso de estatística aplicada, agora relacionada com o tema de intervalos de confiança. Ok pessoal? Antes de mais nada, convidar-vos a subscreverem-se ao canal, partilharem com os vossos amigos, colegas, ok? Porem like caso gostem do vídeo e vamos à aula pessoal, let's go! Vamos lá matar o exercício. Antes de mais nada, como sempre, vamos ler o enunciado. Então, o enunciado aqui preparou-se, neste caso, dois exercícios, ok? Temos aqui o exercício 1 e 2. Vamos lá ler 1. De 1000 casos selecionados aleatoriamente de câncer de pulmão, 823 resultaram em morte. Construa um intervalo de confiança, ok? De 95% para a taxa de morte de câncer de pulmão. Ok, lemos aqui o enunciado. Prontos, né? Temos aqui vários dados e temos que retirar, ok pessoal? E num primeiro momento fica-se a pensar, aqui tenho dados, 1000 casos, 823, ainda estou a ver esse 95%, eu já não estou a ficar meio perplexo. Calma, vamos já extrair essa dúvida. Simples, como eu sempre digo, vamos extrair os dados ou as informações do enunciado. Pessoal, primeira parte é, temos 1000 casos. De 1000 casos, ok? Selecionados aleatoriamente. Então, num total, temos 1000 casos, pessoal. Então, o total é 1000 casos. Então, vamos chamar este de N. Então, o que aconteceu desses 1000 casos? Foram selecionados aleatoriamente de câncer de pulmão 823, que resultaram, neste caso, em morte. Então, desses 1000, houve, neste caso, retirada de uma certa amostra, ok? Que é, neste caso, o quê? 823, que vamos chamar, neste caso, simplesmente de N, pessoal. Na boa. A seguir, construa um intervalo, ok? Construir um intervalo de confiança de 95%, ok? Para a taxa de morte de câncer de pulmão. Ou seja, estamos aqui a dar um intervalo de confiança em que temos 95%. O que é este 95% aqui no caso? Vai corresponder, neste caso, ao nível de confiança, pessoal, ok? Aqui vai ser, neste caso, o nível de confiança. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos já traduzir tudo isto. Temos o exercício número 2, que podemos ler depois, ou melhor, neste caso, resolver o exercício 1. Tanto faz, eu prefiro resolver o exercício número 1 e voltarmos para o número 2, com mais, neste caso, concisão e consolidação, ok? Então, antes de mais nada, vamos aqui à nossa ficha de resolução. Let's go! Número 1, vamos aqui retirada dos dados. Vamos aqui retirar os dados, temos aqui dados, ok pessoal? Dados. Então, na retirada dos dados, o que é que nós temos? O enunciado dá-nos, neste caso, um N, que é, neste caso, 1000, ok? Depois, dá-nos um N menor aqui, que é a amostra, parte da população daqui, subconjunto, neste caso, 823, e dá-nos, neste caso, um nível de confiança. O nível de confiança nós representamos como sendo 1 menos alfa, que vai ser igual, neste caso, a 95%. Ou, para quem quiser, pode pôr, neste caso, 0,95. Depois, se o nível de confiança... Aqui, atenção, vamos aqui só destacar uma coisinha. Temos que aqui pôr. Aqui temos, neste caso, o nosso nível de confiança, pessoal. Confiança, ok? Perdoem-me a caligrafia. 1 menos alfa. Agora, vamos pôr agora o quê? Temos o nível de confiança, agora teremos também, neste caso, o nosso nível de significância, que vamos representar apenas por alfa. Ok? Então, o que será neste caso o alfa? Será o nosso nível de significância. Se o nosso nível de confiança é 95%, isolando neste caso o alfa, vamos descobrir que o nosso alfa aqui é, neste caso, 5%. Ok, pessoal? Então, sendo assim, neste caso, o nosso alfa como sendo 5%, nós sabemos que este trata-se, neste caso, do nosso nível de significância. É importante retermos isso. E depois, a partir daqui, o que acontece? Bom, pessoal, nós temos, neste caso, uma população total e temos uma retirada, neste caso, de que é N, ok? Ou seja, de uma certa amostra. E como é que nós vamos perceber qual é o caso de intervalo de confiança? Porque intervalo de confiança tem várias fórmulas e é preciso saber situar as fórmulas consoante ao tipo de problema que estamos a enfrentar. No caso, sempre que nós tivermos, neste caso, uma população total e for, neste caso, retirada uma certa amostra, ok, um subconjunto de K, então trata-se, neste caso, de que intervalo de confiança, mas relacionado a proporções, pessoal, proporções. Sendo assim, o que vai acontecer? Nós temos que saber qual é a fórmula do intervalo de confiança para construir o intervalo de confiança nos casos das proporções, ok? Então aqui estamos a tratar, neste caso, das proporções, ok? Proporções. E qual é a fórmula para construir um intervalo de confiança? A fórmula para construir um intervalo de confiança, vou aqui só mudar de cor, ok? A fórmula é dada por esta aqui. Temos, neste caso, o P
menos o Z de, vamos chamar neste caso Z crítico, depois vamos perceber melhor o que é isto, de raiz, neste caso, de P vezes 1 menos P, sobre, respectivamente, N, ok? Isto vai estar, neste caso, entre um certo π, que é a padronização que se faz, neste caso, de P para π, ok? E representa-se assim, P padroniza-se, neste caso, para π. É assim. Este caso é P mais um Z crítico, ok? Da raiz, respectivamente, de toda essa expressão aqui. Não muda nada. A única diferença aqui está nos sinais, pessoal. Então, podemos dar continuidade deste lado. Ok, já sabemos essa fórmula. Agora, quais são os elementos que nós precisamos determinar aqui para construir, então? Temos que saber o que é este P. Temos que saber o que é este ZCR, ou seja, o Z crítico. Porque nós já sabemos qual é o N. O nosso N, consoante o enunciado aqui, nós sabemos que é igual a 1000. Então, aqui é 1000. É o nosso N, pessoal. E como é que nós vamos determinar o valor de P? Para determinarmos o valor de P, nós sabemos que P, ou seja, na parte das proporções, é dada respectivamente pelo N sobre N. Ou seja, vai ser dado neste caso por 823, ok, pessoal? Sobre 1000, normalmente. Vamos aqui na máquina e calculamos essa divisão normalmente. E ficamos com, respectivamente, 0,823. 0,823. Tá, este é o P que nós temos que utilizar. Agora o que vai acontecer é, uma vez que já achamos o valor de P, ou seja, já temos o valor de P, já sabemos que aqui é N. Agora, como é que nós vamos achar o Z crítico? Essa é a parte interessante. Para acharmos, neste caso, o Z crítico, como é que nós temos que, neste caso, proceder? Temos que voltar, neste caso, com os conceitos de tabela, pessoal. Tabela não mudou. Então, o que nós temos que saber é que Z crítico, o Z crítico, que também é, neste caso, dado por Z tabelado, pode ser dito como sendo Z tabelado, é igual, respectivamente, a um Z de 1 menos o alfa sobre 2, pessoal. Então, o que acontece? O que é o nosso alfa? Alfa é 5%. Podemos dividir, neste caso, 5 por 100, ok? Então, significa que taxa de 0,05, ok? É só dividir, neste caso, por 100. Então, nós temos que achar o 1 menos alfa sobre 2. Então, ficamos com 1 menos alfa sobre 2. Nós temos que, neste caso, 0,05, ok? A dividir, respectivamente, por 2. Então, vamos ficar com este resultado. Vamos ficar com 0,975. Então, ficamos com Z, neste caso, de 0,975. Então, é aqui onde nós temos que saber ver na tabela. Como é que temos, neste caso, que espreitar na tabela. Se nós formos a perceber, aqui trata-se, neste caso, de distribuição. É proporção, claro, mas em Z crítico. Então, trata-se de uma distribuição padrão, ou seja, uma distribuição em Z. Ok? Então, se é neste caso a distribuição normal padrão de Z, nós temos que voltar para a nossa tabelinha, que é para nós verificarmos o que exatamente. Lembrem-se da aula 1, como é que nós vemos tabela, pessoal. Primeiro, reparamos esta parte aqui de cá, ok? Até, nem precisamos de pôr este 5, podemos pôr 0,97 ou alguns podem adotar 0,98, tanto faz. Isso é tipo escolha própria, ok, pessoal? Podem pôr, por exemplo, o Z aqui. Há quem pode preferir pôr Z, tipo aproximar, e ficar com 0,98, ok, pessoal? É normal. Mas também podemos usar deste jeito, usar um Z de 0,97. Neste caso, vamos utilizar 0,97, ok? E, sendo assim, como é que nós vamos proceder? Nós temos que reparar na tabela, segundo a regra da aula 1, pessoal. Lembrem-se, a aula 1 nós apresentamos como o tutorial básico de como é que se utiliza a tabela. Então, temos que reparar esta parte aqui de cá primeiro e depois temos que reparar no set. Aquela aula básica. Vamos aqui abrir a nossa tabela, ok? De distribuição normal. Então, vamos localizar aqui na nossa tabela, ok? Em Z, ok? Vamos localizar o 0,9. Só que, pessoal, é aí onde toda a gente cai na armadilha. Esse pensamento é um pensamento que não está correto. Porque, neste tipo de caso, nós não estamos a trabalhar com distribuição como da aula 1, que é, neste caso, aquela distribuição em que nós tínhamos que simplesmente apanhar os valores daqui. Não, pessoal. Aqui nós precisamos de saber qual é o valor de Z, pessoal. O valor de Z. Então, aquele valor que está lá embaixo, que é o 0,975, ou também podemos pôr, neste caso, 0,97, nós temos que localizar aqui e ver que corresponde a que valor de Z. Ronaldo, não entendi. Pessoal, percebam algo, nós temos Z de 0,975 e nós precisamos de achar aqui dentro o 0,975, que valor de Z que corresponde. Então, para tal, vamos procurar onde é que está o 0,975. Vamos lá.
temos aqui a parte de 0,97, né? 97, 97, 97, 4. Temos aqui 0,97. Vou aqui destacar 0,975. Opa, apanhamos. Que bom. Então, agora vamos cruzar, como sempre. Temos aqui o cruzamento, que é 0,06, ok? E temos aqui o outro cruzamento, que é esta ligação aqui, que é com 1,9. Então, para sabermos o valor de Z, basta pegar este valor aqui, que é 1,9, pessoal, e vamos somar com o valor que está lá em cima, que é o 0,06. E essa soma vai dar, neste caso, 1,96. Logo, descobrimos que o valor de Z em 0, neste caso 97,5 é 1,96. Então, voltando para o exercício, ok? Descobrimos que o Z neste caso de 0,975 é igual respectivamente ao que? A 1,96, pessoal, ok? Já temos o valor aí. Agora, uma coisa que é importante destacar aqui é o seguinte. Uma coisa importante aqui é, antes de mais nada, temos que sempre fazer o esboço, pessoal, ok? Nunca percam este ritmo, esta cultura de fazer o esboço, porque em problemas de estatística o esboço é essencial para uma boa interpretação, como eu sempre digo. Então, fazendo aqui o esboço, vamos destacar aqui o esboço normalmente, ok? Vamos continuar a utilizar, neste caso, a nossa distribuição gaussiana, normalmente. Ela aqui contínua, sabemos que ela é simétrica, ok, pessoal? Sabemos que aqui anula-se, neste caso, 0. E o que nós temos que perceber, aqui no intervalo de confiança, nós temos que destacar 3 aspectos. Em intervalos ou em estatística inferencial, nós temos casos em que são unicaudais e temos casos que são bicaudais. Então, essa informação, com mais tarde, vai se perceber melhor. O que está-se a tentar dizer é que, sempre que está-se a trabalhar no intervalo de confianças, está-se a tratar num caso bilateral. Então, o que é que significa o caso ser bilateral? Significa que o nosso valor de Z assume 2 sinais, ou seja, mais e menos. Se nós tínhamos neste caso aqui, que era 1,96, na verdade, o valor crítico, neste caso, uma vez que é bilateral, ok? Está-se a tratar de um caso bilateral, porque é um intervalo de confiança, tem um extremo, neste caso, inferior e superior. Então, aqui é mais ou menos, ok? Por isso que aqui temos um menos Z crítico, que é a parte negativa, e um mais Z crítico, que é a parte, neste caso, positiva. Voltando, vamos desenhar aqui já. Temos respectivamente aqui o nosso Z crítico e temos respectivamente aqui temos o nosso menos Z crítico e temos aqui o nosso Z crítico. O nosso menos Z crítico aqui é menos 1,96 e aqui temos o Z crítico que é 1,96. Normalmente, pessoal, e lembrem-se de uma coisa, esta partinha aqui de cá, corresponde a um certo alfa sobre 2. Esta partinha aqui de cá corresponde a um certo alfa sobre 2. Isto é regra, por definição. E esta partinha aqui de cá, pessoal, corresponde a 1 menos 1 alfa sobre 2, ok? E isto realmente faz sentido. Se nós, por exemplo, formos já fazer esta soma, vamos comprovar. Vai dar, respectivamente, 100%, ou seja, 1. Então, este é o esboço. É assim que nós fazemos sempre em intervalos de confiança, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Não importa o tipo de distribuição, se é normal, se é t-student, temos que sempre apresentar assim intervalos de confiança. Aqui está-se a tratar, neste caso, de um caso bilateral. Voltando para o enunciado, ok, pessoal? Temos aqui, até vou acabar ocupar, neste caso, por ocupar a posição do 2 aqui. Prontos, vamos resolver ele numa outra parte. Então, usando a fórmula do intervalo de confiança, temos que o intervalo de confiança aqui é dado, neste caso, pela probabilidade, pela proporção, neste caso P, que é dado por 0,823, menos, respectivamente, o nosso Z crítico, que é 1,96, vezes, respectivamente, a raiz quadrada de quê? De P, que é 0,823, vezes, respectivamente, 1 menos 0,823, pessoal, ok? Sobre o N, o nosso N, neste caso aqui, é 1000, ok? Então, menor ou igual ao nosso π, dada a conversão, como falamos acima. Neste caso de π, que é 0,823, mais 1,96 vezes a raiz quadrada, respectivamente, de 0,823 vezes o mesmo caso aqui acima, sobre 1000. Ok, pessoal? Então, é uma questão só de nós calcularmos, computarmos tudo isto na máquina, normalmente, e, respectivamente, darmos a resposta. Ou seja, o intervalo de confiança vai nos dar, neste caso, o quê? Bom, podemos calcular isto rapidamente aqui na máquina, ok? Só para deixar claro, ficamos com 0,823, respectivamente, menos 1,96,
vezes, então aqui, a raiz de 0.823 vezes, respectivamente, 1 menos 0.823, ok, pessoal, sobre 1000. Temos isto. Então, sendo assim, vamos proceder com o cálculo. Vamos ter aqui resultado, intervalo fechado, ok, de 0,799, ok? Vamos calcular já do outro lado. Do outro lado é a mesma coisa, a única coisa que muda aqui é o sinal, ou seja, do outro lado aqui é mais. Então fica neste caso simplesmente com 0,8466 e fechamos. Este é o intervalo de confiança, ok? Ou seja, reescrevendo melhor, o intervalo de confiança aqui é dado respectivamente por um π que pertence a um intervalo fechado de 0,799 e de 0,8466. Ok, pessoal? Então, esta é a resposta. Ok? Já construímos o nosso intervalo de confiança. O procedimento é sempre assim. Na próxima videoaula, nós vamos dar, neste caso, para o exercício 2.